Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Larissa e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre banco de dados, né? Então, qual a diferença, né, entre dois grandes tipos de banco de dados, que são os relacionais e os não relacionais. Então, a gente vai ver o que são cada um deles, quando é melhor a gente utilizar um ou outro, né? E se você ainda não é inscrito no canal, né? Então, se inscreve para receber todas as atualizações, tá? E se você gosta desse vídeo, clica aqui no like. Então, bora lá. Então, o que, que é, né, um banco de dados relacional? Tá? Então, relacional, o nome dele já está falando, né? Então, ele tem a possibilidade de você criar relações, né, entre os elementos, que nesse caso são tabelas. Tá? Então, todo banco de dados ele é baseado em tabelas, né, e essas tabelas têm colunas e linhas, mais ou menos como a gente trabalha com, por exemplo, o Excel. A gente não tem lá a tabela que tem suas linhas e colunas, é mais ou menos essa ideia, tá? E nesses bancos de dados relacionais, a gente geralmente, né, geralmente não, né, sempre vai utilizar uma linguagem, né, que é a SQL, né, que a gente utiliza justamente para fazer as consultas, né, recuperar dados, excluir, criar, né, o próprio banco de dados. Então, ela é totalmente baseada no SQL para a gente estar fazendo, né, todo o tratamento dos dados, certo? Então, além disso, né, os bancos de dados relacionais, eles têm que ter toda uma preparação antes que a gente possa realmente utilizar no nosso programa. Tá? Então, a gente precisa fazer toda a modelagem, né? Pensar em todas as tabelas, quais são as relações entre essas tabelas, como é a forma dessa relação, né? Se é um para um, né? Se é para um para muitos, muitos para muitos, né? Tudo isso a gente tem que pensar, tem que modelar, né? E depois tem que fazer, né, a parte de normalização, tá? Então, para verificar, né, se o banco de dados está totalmente normalizado, tá? Então, eu trouxe aqui, né, um exemplo, só para a gente ilustrar melhor, tá? Então, aqui, né, basicamente, a gente tem, né, um diagrama, onde a gente geralmente faz, né, esse diagrama, que é o diagrama entidade e relacionamento, tá? Então, a gente utiliza esses diagramas para modelar o nosso banco de dados relacional, tá? Então, a gente tem as entidades, né, que vão estar representadas pelas tabelas, e a gente vai ter, né, os campos, tá? Então, geralmente, cada tabela, ela precisa ter um ID, né, ela precisa ter uma chave primária para identificar cada elemento, né, de forma única, né? Então, ele não permite, né, que tenha elementos com a mesma chave primária, né? Então, o nome já diz, né, chave primária. Então, cada elemento daquela tabela, né, ele vai ter essa chave. Então, a gente especifica qual é essa chave, qual o tipo dessa chave, tá? E cada linha, né, dessa tabela, ela vai ter, né, esse elemento único, tá? Então, vamos supor que fossem, por exemplo, clientes, né, do seu sistema, né? Então, da sua empresa, tá? Então, cada cliente, ele poderia ser representado com ID, né? Do tipo inteiro, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, né? E aí ele seria representado nessa tabela. Então, cada cliente ele ia ter um número que iria representar ele de forma única, tá? Então, como eu falei, a gente faz essa modelagem, né? Para identificar, né, todas as entidades, né? Identificar qual a relação que cada entidade tem com a outra. E para isso, né, a gente utiliza as chaves estrangeiras para identificar essas relações, né, entre uma entidade e outra. E com isso a gente faz, né, todo esse mapeamento do banco para que depois a gente, quando for desenvolver a aplicação, a gente consiga, né, já trabalhar com essa modelagem pronta, né? Então a gente não pode chegar, né, para desenvolver o sistema sem ter essa modelagem feita, porque senão, né, vai dar, né, tudo errado e você vai quebrar muito mais a cabeça quando for, né, desenvolver seu sistema, né? Então, você tem que obrigatoriamente fazer essa modelagem antes de ir para o desenvolvimento, né, e preparar tudo isso para, de fato, desenvolver, né, a sua aplicação que utiliza, né, o banco de dados relacional, tá? Então, né? E o que seria um banco de dados NoSQL, né? Então, o nome, né, ele também pode ser chamado de não relacional ou NoSQL, porque ele não utiliza, né, a linguagem SQL, né, para realizar suas consultas, certo? Então, a principal diferença é que ele é não relacional, ou seja, ele não utiliza como princípio nessa ideia de relações. Eu não preciso, né, fazer toda a modelagem do banco antes, né? Então, ele tem, digamos, uma estrutura mais flexível, certo? E ele também pode ser armazenado de vários tipos diferentes, né? Então, cada banco, né, tem seu tipo de armazenamento, tá? E com isso, a gente vai ver, né, alguns tipos de bancos de dados não relacional. E cada um deles tem esse tipo. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses tipos, né? Como a gente pode trabalhar com isso.
tá? Então, essa é a principal diferença, né? Então, o banco de dados não relacional, ele tem, né, uma certa flexibilidade maior, né, que o banco de dados relacional, tá? Então, pessoal, qual é a principal diferença entre eles, né? Então, nos bancos de dados relacionais, né, a gente tem essa estrutura, né, digamos, mais pesada, né, dos bancos de dados relacionais. Então, eu tenho, né, que fazer toda essa parte de modelagem e tenho, né, que normalizar, né, o meu banco de dados, tá? Então, e com relação aos bancos de dados no SQL, né, então eles são, digamos assim, mais flexíveis, né? Então, eles têm a possibilidade, né, de escalar de forma mais rápida, porque ele não tem essa estrutura, né, tão entrelaçada, né, entre os seus elementos, tá? Então, essa acho que é a principal diferença entre eles, tá? Então, quando eu devo usar, né, os bancos de dados relacionais, né? Então, eles podem ser utilizados em qualquer situação, né, da sua aplicação, mas quando você tem uma aplicação que você tem que ter um grande volume de dados, né, então você também precisa escalar de forma muito rápida, né, então nesses casos não é tão bom, né, você estar utilizando os bancos de dados relacionais, né, por justamente ele ter essa desvantagem de ser, né, mais fechado, né, digamos assim. Então, se você fosse escalar isso de forma muito rápida, né, então se você tivesse uma base de dados muito grande, né, então isso poderia, né, prejudicar, né, essa fazer escalar, né, essa aplicação, tá? E os bancos de dados não relacionais, eles são utilizados justamente para isso, né? Quando você não precisa, né, tanto dessa estrutura, né, de relacionamentos, tá? Então você só quer armazenar, né, os dados da sua aplicação e você tem um grande número de dados, um volume muito grande, né? E você precisa eventualmente escalar de forma rápida, tá? Então nessas situações, né, é melhor você estar utilizando os bancos de dados não relacionais, tá? Então você tem que analisar, né, e verificar qual que é, né, a melhor opção, né, para a sua aplicação. E também não é uma coisa assim que você escolheu, né, definiu e não pode mudar, né? Então, eventualmente você pode até trabalhar com os dois, né, um para cada situação, tá? Então, quais são os tipos mais comuns de bancos de dados não relacionais, certo? Então, são os de documentos, que geralmente utilizam elementos, né, objetos JSON, tá? Que são muito comuns na web, né, hoje em dia. E tem também, né, entre outros, mas esses são os mais comuns, tem também, né, o chave-valor, né? Então, tem uma chave, né, e um valor para aquela chave, tá? Então, esses são os dois tipos mais comuns, né, de bancos de dados não relacionais, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de BDs relacionais, né, que são mais antigos, né, mais comuns da gente ver, né? Então, tem o Postgre, né, que eu gosto bastante dele, né, particularmente. Eu uso praticamente em todas as minhas aplicações com banco de dados relacionais, tá? O Postgre. O MySQL também é uma excelente opção, né? Gratuita, né? Então, tanto o Postgre quanto o MySQL, né? São opções gratuitas, muito boas, que você pode utilizar. Eu, particularmente, prefiro o Postgre, tá? E tem outras duas opções, né? Que são proprietárias, né? O SQL Server da Microsoft e, né, o Oracle, né? Então, tem várias versões, né, do banco de dados da Oracle, tá? Então, que também são excelentes bancos de dados, né? Mas são proprietários, tá? E eu trouxe aqui também alguns exemplos de bancos de dados no SQL, tá? Então, a gente tem o MongoDB, né, que é o mais famoso, né, banco de dados não relacional, tá? E ele utiliza como tipo, né, de armazenamento, né, justamente os objetos do tipo JSON, tá? Então, não apenas JSON, né? Então, ele armazena documentos, né? E ele né, muito famoso, né? E esse é o exemplo que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo nesse vídeo, tá? A gente tem também o Cassandra, o Redis, né, o HBase e o DynamoDB, né? Então, o Redis e o DynamoDB, eles utilizam, né, o tipo de dado, né, chave-valor, tá? Aí o Mongo, ele utiliza o de documentos, né? Só para explicar um pouquinho melhor, tá? Então, cada um, né, tem seu tipo de armazenamento, né? Então, existem também, né, outros tipos de armazenamento de bancos de dados não relacionais, como, por exemplo, séries temporais e etc, né? Então, tem vários outros tipos, e aí você vai utilizar de acordo, né, com o que se adeque melhor, né, para o que a sua aplicação vai precisar armazenar, certo? Então, só para contextualizar um pouquinho, né, então, meu primeiro contato, né, com banco de dados foi justamente com o banco de dados da Oracle, né, então, ele tem
uma versão, né, que é gratuita, tá? Eu não sei se ainda tem, né, que eu não parei muito de utilizar o Oracle, né? Então, meu primeiro contato com o banco de dados relacional foi com ele, tá? E eu lembro, né, foi até na época da faculdade, certo? E, né, meu primeiro contato eu queria logo, né, armazenar os dados, né, e fazer logo a integração com alguma aplicação, né, o que não aconteceu nada, se não era só minha entender de banco de dados, mas eu queria, né, ver as coisas acontecendo, né, ver como uma aplicação ela poderia, né, estar trabalhando com o banco de dados, certo? Então a disciplina inteira basicamente, né, é só vendo, né, esses conceitos de como fazer a modelagem, né, relacional, fazer todo esse modelo, depois normalizar e tal, né, fazer tudo isso para depois você construir, né, de fato, o seu banco, né, na sua ferramenta, né, no sistema, né, gerenciador, né, do banco de dados, tá? Então, tem todo esse processo que precisa ser seguido, né, quando a gente está trabalhando com o banco de dados relacional. Não é uma coisa ruim, né? Então, tá tudo bem ter tudo isso, certo? Então, se você for, né, utilizar um banco de dados relacional, você tem que estar somente ciente, né, que precisa fazer todo esse processo, né, para que sua aplicação funcione de forma adequada, certo? E aí, como é que eu posso, né, iniciar, né, um projeto com Spring Boot e com MongoDB, certo? Então, antes de eu fazer essa parte dessa inicialização, eu vou mostrar um pouquinho de um projeto que eu fiz, né, utilizando Postgre e o que a gente precisa, basicamente, né, para trabalhar com Postgre e ver a comparação de o que eu preciso para trabalhar com o Mongo, tá? Então, bora lá. Certo? Então aqui eu tenho meu STS, né, meu Spring to Suite, certo? E esse projeto é um projeto que eu fiz, né, para apresentar, né, uma API REST, né, como a gente poderia construir uma API REST. Aí ele utilizou justamente, né, o banco de dados Postgre, certo? Então, o que eu precisaria, né, para iniciar essa aplicação? Tá? Basicamente, eu preciso das dependências primeiro, né? Então, eu vou abrir aqui o ponto.xml, certo? Então, aqui a gente tem o Spring Boot Starter, Data JPA, né, que é que eu utilizei, né, para acessar, né, o banco de dados, o Starter Web, né, porque é a aplicação web, DevTools e o Postgre, certo? Que eu preciso, né, para fazer a conexão com o banco de dados do Postgre, beleza? Então, basicamente é isso que eu preciso de dependência, né? Não precisaria nem do DevTools, né? Também não é obrigatório, certo? Então, eu precisaria, né, da dependência da Starter Web, do Data JPA, né, para acessar os elementos, e do driver, né, de conexão com o Postgre, beleza? Dependência é isso. Depois eu preciso, né, fora criar, né, o banco de dados, teria que vir aqui, né, no gerenciador, né, do Postgre, no PGAdmin, certo? E é justamente esse carinha aqui, né, esse que foi esse banco de dados Spring Boot, né? Eu só fiz criar, tá? E depois eu fiz essa configuração aqui, né, onde eu coloco qual é a URL, né, do banco de dados, o username, o password, e aqui eu coloquei uma configuração do Hibernate, né, só para dizer que eu quero que ele atualize, né, o esquema, né, do banco de dados toda vez que houver algum tipo de alteração, né, na minha aplicação, tá? Então, aqui, como eu utilizei o Hibernate, né, então eu coloco definir as entidades, tá? Aqui no meu model, e basicamente é só uma entidade cliente, tá? E baseado nisso, ele já constrói, né, as tabelas, né, do banco de dados baseado, né, nas classes que estão representadas por essa anotação entity, tá? Então, toda classe que eu colocar essa anotação entity, então ele vai mapear para mim, né, lá para uma entidade, né, do meu banco de dados relacional. Beleza? Então, basicamente, né, é isso que eu precisaria, né, para estar trabalhando com um banco de dados relacional, tá? E para fazer as queries, né? Então, eu criei aqui uma classe, né, uma interface, na verdade, cliente R, né, para representar cliente repository, né, então o nome que você quiser, que você achar que represente melhor, né, essa interface. E eu preciso dizer que ela estende JPA repository, coloco qual é a classe, né, e qual o tipo do ID dessa classe, né? Então, se a gente vir aqui em cliente, a gente vai ver, né, que o tipo é long, né? Então, o tipo do meu ID, né? Então, a gente precisa também colocar essa anotação, né, ID, tá? E dizer, né, aqui eu coloquei que ele é um valor que é gerado, né, de forma automática, tá? Então, basicamente é isso, né? E eu já poderia, né, trabalhar, né, essa com essa API REST, tá? E trabalhar com esse cliente, beleza?
E para o banco de dados, né, não relacional, o que é que eu precisaria? Tá? Então, bora lá. Primeiro, eu teria que criar, né, um projeto, New Spring Starter Project, né? Colocaria o nome, né, da minha aplicação, tá? Então, eu vou colocar iniciando com Mongo, tá? Aqui eu não vou fazer nenhum tipo de alteração, beleza? Então, Java 11, colocar Next. Eu vou colocar o Spring Data JPA, o Spring Web e eu vou precisar da dependência do Mongo, tá? Então, vamos lá, procura aqui. Então, eu posso vir aqui no SQL, tá? Então, aqui a gente coloca Spring Data MongoDB, certo? Então, basicamente, de dependência é isso que eu vou precisar, tá? Então, vem aqui em Finish e ele vai criar para mim, né, o meu projeto. Então, vamos esperar um pouquinho. Então, enquanto ele cria o projeto, eu vou mostrar para vocês aqui só um projeto aqui que eu tenho, né, de um banco de dados bem simples, né, que eu fiz, né, para um sistema meu, pessoal, né. Então, basicamente, eu tinha, né, 3 entidades, né, autor, formulário, né, e paper, né, e artigo, certo? E aqui, né, se a gente colocar, né, para ver, né, as propriedades, a gente consegue ver, né, as relações entre elas, tá? Então, basicamente, autor ele não tem nenhuma, né? Mas aqui autor has papers, então quer dizer que, né, eu tenho uma relação, né, de muitos para muitos nesse caso, certo? Então nessa tabela eu armazeno, né, o ID do paper e quais são, né, os autores desse paper. Tá? Então vocês podem ver aqui, né? Então nessa tabela ela é uma relação, né, de muitos para muitos, beleza? E aqui eu tenho outra tabela form, né, representando formulário, tá? Então, se a gente vier aqui nas colunas, né, então eu tenho justamente, né, uma relação também com a tabela paper. Né? Então, aqui a gente tem ó, a chave estrangeira paper ID, certo? E, por fim, né, a gente tem essa tabela paper, né, que ela já está relacionada. Né? Então, deixa eu só colocar aqui. Properties, então columns, beleza? Então, aqui ela só tem, né, os elementos, né, os atributos dela, mas ela está relacionada com form, né? Então, form, né? Form e paper, aqui a gente também tem uma relação de 1, né? Para muitos, então, em form eu armazeno, né? Qual é o ID do paper a qual aquele formulário representa. Beleza? Então, aqui só para a gente ilustrar como é o formato, né, de um banco de dados relacional, né? E que antes de construir esse banco de dados, eu precisei, né, fazer essa modelagem, né? Especificar quais são as entidades, fazer os relacionamentos e tal, tudo direitinho. Especificar os tipos de dados, né? Então, caso eu precisasse fazer alguma alteração nesse banco, então isso é muito mais difícil, né, do que se eu estivesse utilizando um banco de dados não relacional, tá? Então, né, para esse caso, né, então foi, né, melhor, né, utilizar um banco de dados relacional, tá? E tem casos que é melhor a gente utilizar o não relacional, beleza? Então aqui ele já criou o meu projeto, tá? Então ele veio aqui iniciando com Mongo. Beleza, eu já coloquei, né, as dependências lá no Spring Boot. E agora eu preciso, né, precisaria colocar as configurações, né, do meu banco que eu vou utilizar, tá? Então eu venho aqui, né, nesse diretóriozinho aqui, Source Main Resources, e aqui no meu arquivo application.properties. Então vejam que ele está zeradinho, tá? E eu já criei aqui, né, no meu Mongo, né, aqui a gente tem uma interface, né, para estar trabalhando com ele, mas você poderia também estar utilizando, né, linha de comando mesmo. Tá? Aqui a gente tem as bases de dados, né, criadas nele. Então aqui eu só tenho uma, que é essa que eu criei para esse projeto, primeira base. E aqui eu preciso colocar, né, uma coleção, né, que é mais ou menos parecido, né, com o que seria uma tabela. Tá? Então aqui em cliente eu vou armazenar todos os dados dos meus clientes, certo? Então basicamente foi só isso que eu fiz nessa base de dados, só para que vocês tenham ideia, né, de como é que funciona, tá?
Então, vamos voltar lá para o Spring to Suite para a gente fazer essas configurações dessa base de dados, tá? Do Mongo, beleza? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso, né, de 3 linhas aqui nesse application.properties, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar qual é o host, nesse caso é localhost, qual a porta, né, que no caso é a 27017, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É a porta padrão, né, do Mongo. E aqui eu vou colocar qual é a base de dados, qual é o nome da minha base de dados. Então, qual foi o nome que eu coloquei aqui? Primeira base, tá? Então, primeira base. Beleza? Então, aqui é o que eu preciso fazer, né, de configuração da minha aplicação. Depois, né, eu teria, né, que criar, né, pelo menos uma entidade, certo? Então, eu vou criar aqui um pacote. Vai ser uma estrutura parecida, né, com aquela outra, que foi um banco de dados relacional, só para vocês verem como funciona, tá? Então, aqui eu vou criar um pacote domínio, certo? E vou criar, né, uma classe, que seria, né, a classe cliente, tá? Beleza? Cliente. Pronto, aqui eu poderia, né, utilizar os mesmos atributos, então só para ser mais rápido, né, eu vou utilizar os mesmos atributos dessa outra aplicação aqui. Tá? Então, aqui eu vou botar esse. Aqui, os mesmos atributos. Beleza? E gerar. Gerar hashcode equals. Beleza. Criei a minha entidade, tá? Outra coisa, né, que eu preciso fazer, né, nessa aplicação é eu criar, se eu quiser, né, fazer algum tipo de consulta, né, que é o óbvio, né, que a gente vai precisar fazer algum tipo de consulta, né, é criar uma classe, né, que utilize, que eu consiga, né, fazer essas consultas, certo? Então, criar um repository aqui dentro do pacote padrão, ponto repository. Beleza? E aqui eu vou criar, né, a minha interface cliente repositório. Beleza? Feito isso, né, eu vou precisar, né, que ela estenda, né, que ela herde, né, de uma interface, né, que se chama Mongo Repository, tá? Feito isso, e eu vou precisar dizer, né, quem é essa classe, né? Então, qual a classe entidade, né, qual ela se refere, tá? Então, no caso, é cliente, beleza? E qual tipo do ID, né, que no caso é long, tá? Então, aqui ele vai pedir para importar, né? Import Mongo Repository e aqui importar cliente. Beleza? Feito isso, eu já posso, né, criar algum tipo de consulta, tá? Então, é bem parecido, né, com o que a gente utiliza no banco de dados não relacional, tá? Então, eu posso criar, né, consultas utilizando apenas, né, os nomes dos métodos, tá? Então, posso criar cliente, tá? Então, poderia botar find by name, por exemplo, né? Find by name não, né? Porque aqui a gente definiu como nome. Não foi? Isso, nome, tá? Então, poderia colocar find by nome, certo? E aí, eu vou passar por parâmetro, né, uma string, que seria o nome do meu cliente. Beleza? Então, aqui eu poderia, né, criar, né, diversos métodos de acordo, né, com qual tipo de consulta que eu quero, né, fazer, né, dentro da minha aplicação, tá? Então, eu posso utilizar
basicamente, né, a mesma ideia, né, dos métodos quando eu utilizo a interface, né, do Spring Data JPA, tá? Então, segue, né, a mesma ideia. Se você não viu o vídeo, né, sobre Spring Data JPA, né, vou colocar aqui em cima um card, né, para você dar uma olhada, certo? Então, basicamente, o que eu preciso para trabalhar com o MongoDB é isso, certo? Então, aqui a gente já poderia, né, num controller, né, já chamar esse método, né, find by nome, e ele iria me retornar os nomes, né, de todos, iria retornar o cliente baseado no nome que a gente passou por parâmetro. Beleza? Então é isso, pessoal, né, espero que vocês tenham entendido, né, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E que tenha ficado claro, né, qual a diferença, né, entre banco de dados relacional e não relacional, e como a gente pode trabalhar, né, com cada um deles utilizando o Spring Boot, tá, joia? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo e até mais.